mensagem para ela no WhatsApp. Bom, a Aham. situação é basicamente a seguinte: nós temos as aulas, né? E vocês não vão participar, então eu vou preencher sempre a participação de vocês, né? Sem que vocês ganhem falta. Mas a gente precisa, de alguma forma, amarrar aquilo que está sendo tratado nas aulas, né? Então, a gente precisa trazer alguns elementos que vão preencher, dar sustentabilidade para como se vocês estivessem presencialmente. Uma das situações é que vocês precisam assistir às aulas, né? Isso aí não tem jeito. Então, vão ter que acessar o material que está lá gravado, tá? Eu estou me esforçando muito para colocar sempre, eu tento colocar sempre no mesmo dia, mas a minha internet, e aí cai, né? Às vezes eu vou dormir e tal, aí cai, quando eu venho aqui está paralisado, o vídeo não carregou e tal. Teve um vídeo que esse final de semana assim, choveu muito, então eu tive muito problema. A aula de sexta-feira eu só consegui colocar na segunda, só consegui colocar anteontem. Professor, por exemplo, agora mesmo estava meio travado. Quando você estava falando, estava travado Minha internet o é muito vídeo. ruim. Quando eu estou dando aula, eu uso a internet do meu celular. Eu tenho um pacotão aqui, mas assim, também eu não posso ser extravagante de baixar, fazer os downloads e uploads de arquivos, porque mesmo tendo um pacote grande, eu fico sem, entendeu? E como Aham. eu trabalho também com marketing digital, eu uso muito tráfego de dados para baixar documentos, né? E muitas vezes eu estou na rua, então não tem muito o que fazer. Assim. A internet aqui onde eu moro, infelizmente, não flui. Mas assim, eu vou fazer um esforço muito grande para colocar as aulas assim imediatamente, né? Mas pelo menos respeitando essa coisa de um dia depois. E aí, qual é a ideia? Eu vou dar a aula e eu gostaria que vocês fizessem resenhas críticas em relação ao que foi falado na aula, tá? Tá. Eu preciso assistir a aula do princípio ao fim. Já estou colocando aqui os macetes, né? Então vamos lá. Preciso assistir a aula do princípio ao fim, sim, tal, ficar lá, tal. Às vezes não vai ser tão necessário, tá, Silmar? Eu estou sendo assim bem transparente com vocês. Só que assim, observe Tá bom. qual é o tema da aula. Qual é o tema que está sendo tratado? A Corine está entrando aqui, ó. Uhum. Cadê Corine? Acho que ela estava chegando. Eu liberei aqui, mas não entrou. Bom, então é assim, quando ela chegar aqui... chegou. Corine. Corine estava alimentando lá a granja dela. Está pensando que me engana. Você era de qual lugar de Minas, Silmara? Sou de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. É perto de Viçosa, é isso? Não, é um pouco longe de Nova Viçosa. Hum. Minha família é toda lá de Viçosa. Não é tão longe, sabe? Mas é Mas longe. se for perto de Mineiro, qualquer coisa assim, 8 horas, 9 horas de distância. Qualquer coisa perto. Não caio mais nessa, não. Já foi o tempo, né? Eu lembro É que logo ali. eu tinha uma namoradinha de Minas. Assim, eu cheguei a estudar em Minas. Eu cheguei a estudar em Minas. Meu avô, na época que ele adoeceu e tal, assim, época mesmo de bem novinho, 7 anos e tal. E eu visitava Minas uma vez por ano, 2 vezes por ano e tal, eu sempre ia, até minha adolescência, assim, uns 17 anos. Eu arranjei uma namoradinha lá e tal. Aí, um belo dia, eu estava numa empresa que eu trabalhava viajando o Brasil todo e tal, não sei o que lá, e de repente, poxa, eu vou para BH. Comecei a ir para BH. Falei, vou para BH, vou aproveitar, mas não tem avião, não tem nada, né, para Viçosa. Falei, poxa, eu vou de BH, eu vou para Viçosa, vou pegar um ônibus aqui, no outro dia eu volto. Rapaz, mas que besteira que eu fiz, porque assim, saiu acho que umas 5 horas da tarde de BH, cheguei meia-noite e pouca em Viçosa, só para dormir mesmo, e no outro dia eu voltar, e o ônibus também não é toda hora que sai, né, para Meu BH. Deus. Não ia perder meus compromissos todos, cheio de compromissos, uma agenda fechada, vários clientes para visitar.
Aí cheguei morto. Corine apareceu. Fala, Corine. Professor, boa noite. Desculpa, professor. Ah, Eu estou chegando agora. Ainda né, estou né, trabalhando. nem adianta tentar Tá bom, ainda estou. não adianta tentar me enganar, não, que eu sei que você estava lá na granja, lá alimentando lá a Oxe, granja, pode assim. cantando uma canção lá para as Eu tô galinhas aqui colocarem pegando uma mais ovo. autorização. É. Estou querendo vender a casa do meu amigo aqui. Você não quer comprar a casa, não? Jaconé? Veio Virou morar pro lado de cá? corretor agora? Na minha via, não, tá? Mas você não sabe, Corine, Eu, né? A sou, minha eu trabalho esposa. na área, na imobiliária também. Aqui, ó, acabei de pegar a autorização de compra desse homem. É Ah, que difícil de legal. achar. Obrigada, vou levar amanhã. Ah, E tô então você está correndo para feliz. casa para assistir sua aula. Ah, você está feliz, então. Você está feliz. Parabéns aí pelo negócio. Aí eu faço tudo um pouquinho. Professor, como é que a gente vai fazer? Nossa vida. Então, eu tava fazendo hora aqui com a Silmara para ver se você aparecia, né? Tentei te ligar, mas estava dando fora de área. Assim, eu pensei em um modelinho mais fácil para vocês, tá? Nós temos sempre aí as aulas que são... Eu acho que a Corine vai ter dificuldade, mas vamos lá. A gente tem essa... Ela tá. Bom, mas eu acho que ela está me ouvindo. As aulas estão... Corine, qualquer coisa, eu estou gravando também isso aqui, tá? Então, depois fica tranquilo para você acompanhar. Ok. Corine acabou de pegar o motorista particular dela. Vendeu casa, tá rica. Eu sei. Tá chique, hein? Tá chique. E aí, nós vamos ter a aula fica gravada. Então, eu estou combinando o seguinte: eu precisava que vocês fizessem sempre uma resenha crítica, tá? Não sei se vocês sabem bem assim, o formato de uma resenha crítica, mas é basicamente com uma introdução, uma contextualização e um fechamento. Esse fechamento, ele sempre demanda uma opinião de vocês, tá? Essa opinião de vocês, ela pode vir acompanhada de um exemplo, né? Um exemplo de alguma coisa prática que vocês tenham visto no mercado, que vocês enxerguem no mercado, que seja da lida realmente de vocês, profissional, enfim, tá? Então, é só a introdução, um desenvolvimento contextualizando e o fechamento. O que é o contexto disso tudo? O formato normal, tradicional de uma resenha crítica são 2 laudas, ou seja, vocês teriam que fazer sempre duas páginas. Eu não vou ser cruel a esse ponto, se bem que no mestrado era 2 laudas, e isso uma por semana, enfim, no mínimo 2 laudas, tá? Mas eu preciso que vocês preencham pelo menos 15 linhas, 15 linhas fazendo essa resenha crítica, tá? Aí, qual é o grande ponto? Como vocês vão ter a aula, vocês vão ter o acesso aos slides, né? Precisa assistir a aula do começo ao fim, né? Enfim, eu não sei se é necessário vocês fazerem isso. Eu não vou ficar perguntando para vocês depois, mas no minuto 55, o que eu falei? Não, a ideia não é essa. Então, assim, tenta pegar a essência daquilo que foi dado. Às vezes, você vai e visita lá o vídeo e observa, ó, ele está falando agora desse slide aqui, que é o slide tal, eu estou compondo aqui. Então, vocês podem ir vendo também segmentado para ir compondo aquilo que vocês vão escrever, tá? E a resenha é basicamente isso, ó, foi falado sobre o tópico tal, a importância disso é assim, assim, assado, se aplica no mercado assim, assim, assado e tal. Minha opinião, aí vocês podem colocar em primeira pessoa, minha opinião é de que essa ferramenta é importante sobre o ponto de vista disso, daquilo outro, tá? Basicamente isso. Ainda não consegui pensar no formato de avaliação de vocês duas, tá? Então, assim, nós vamos ter isso permeando, isso para mim é o suficiente para a gente dizer que a gente está fazendo esse acompanhamento.
E eu gostaria, eu acho que isso pode ser um diferencial para a gente fazer a composição da nota, de, ao longo desse período que a gente vai passar, que a gente tivesse alguns momentos de troca, principalmente em cima do assunto que foi abordado em sala. Então, assim, troca pode ser de qualquer formato, tá, gente? Professor, poxa, em relação à sua aula e tal, fiquei com dúvida em relação a isso. Você pode me explicar melhor? Professor, achei muito legal isso aqui, às vezes até para me dar um feedback mesmo. Poxa, gostei desse tema, pesquisei, vi um livro assim, olha, achei um artigo muito legal. Professor, olha esse vídeo aqui, tem tudo a ver com o assunto que foi tratado na aula. Eu queria ter essa troca com vocês. Sabe por quê? Porque, assim, é uma garantia também da gente reforçar aquilo que foi dado em aula, que vocês, infelizmente, não vão assistir. Então, vamos tentar fixar aquilo que está sendo trabalhado. A forma que eu vejo, a Corine caiu, é a gente pegar esses elementos. Então, assim, tentar fazer essas trocas, né? E aí, para o final, eu vou bolar alguma coisa para que seja a avaliação de vocês, substituindo a prova. Então, eu tive aí a felicidade, pelo menos isso para vocês não precisarem fazer uma prova, tá? Provavelmente, eu vou tentar elaborar alguma coisa voltada para o marketing digital, tá? Talvez seja a elaboração de um vídeo, vocês criarem um vídeo, enfim, ou alguma coisa que você e a Corine possam trocar juntas, criar juntas, enfim, para fazer um negócio a quatro mãos, né? Então vocês participam, já que vocês duas estão no mesmo barco, né? Vocês estão deixando o Titanic para ir para um bote, né? Vamos dizer assim. E aí eu acho que a gente consegue completar bem, assim. Mas o meu maior medo era, assim, minha maior preocupação é não deixar vocês descoladas, totalmente à parte, alienadas da turma. Então, assim, a forma que eu vejo isso, já que vocês não podem estar acompanhando as aulas, é essa troca que eu vou abrir para a gente fazer. E aí essas trocas, Silmara, e a Corine, depois que ela estiver assistindo, não são necessariamente, não, tem que ser às sextas-feiras no horário de aula. Não, é no momento que surgiu a dúvida, é no momento que vocês viram o material, é no momento que, sabe, não necessariamente eu vou conseguir responder na hora que vocês, né, surgiu lá a dúvida, segunda-feira, às 7 horas da manhã, estou dormindo, nem vem, não adianta, né? Mas ao longo do dia, mandou lá no Zap e tal, eu vou responder, a gente vai tentar trocar. Você pode perguntar, inclusive, a Corine. Corine, outro dia, me falou, estou querendo lançar aqui um negócio de marketing digital. Tal. Foi uns 5 ou 6 áudios para ela, de 3 minutos, 4 minutos e tal. As ideias, é só o básico, é isso aqui. Começa mais ou menos assim e depois a gente vai trocando mais. E aí vai muito do interesse dela. Pessoal, surgiu mais uma dúvida aqui. Se ela mandar mensagem, eu vou responder naturalmente, como um colega, um profissional, enfim, independente da relação de professor e aluno. Eu queria manter isso para a gente poder, eu ter uma garantia assim, de que vocês não vão ficar lá solitárias, né, por conta própria. Não queria enxergar esse momento dessa forma. Pode ser? Tá ótimo. Tem alguma Pode? sugestão, Silmara? Se você tiver alguma sugestão e tal, professor, acho que a gente pode fazer ao invés disso, fazer assim, fazer assado e tal, porque não é um formato congelado, engessado, enfim. O Paulo Hilton me deixou muito à vontade para elaborar alguma coisa. Ele falou, não, dá só algumas tarefas para ela. Eu falei, dar tarefa por dar tarefa não vai agregar, não é isso que eu quero. Então, eu acho que é um formato assim que fica... tentei trazer alguma coisa o mais confortável possível para vocês. Não, eu ia te perguntar assim, por exemplo, a resenha eu posso fazer quando para entregar quando? Então, vai ser sempre no intervalo da semana, né? Então, a aula é sexta-feira. Vocês vão ter até a outra sexta-feira para me entregar. Tá razoável? Tá. Pelo AVA mesmo, ou pelo WhatsApp. Isso, eu acho que aí. Silmara, por enquanto, vamos pelo WhatsApp mesmo, tá? Eu vou até perguntar aqui o Paulo, que eu não sei como é que eu vou ter que comprovar aí a participação de vocês, não sei como é que vai ser isso, né? É uma situação bem atípica.
Se tiver que fazer comprovações, aí eu vou dar um jeito de criar, de repente, uma tarefa específica lá no AVA para vocês, tá? Que aí também fica mais congelado, né? Aí eu fico... Outras coordenações podem ver, né, o que está acontecendo. Então, assim, eu fico mais restrito, eu tenho que seguir um formato padrão. Pelo Zap, a gente está mais liberado. Acho que é isso. É isso aí mesmo. Tá Ótimo. Obrigada, tá? Tá bom. Acho que é isso. A Corine está voltando aqui. Só matar aqui com ela. Deixa eu ver se ela vai entrar. Estava respondendo ela aqui no Zap. Vocês ainda vão para a aula, né? Eu vou assistir também. 7 horas da aula. Ela está voltando. Tá, ela pediu aqui para acessar. Mas é isso, Silmara. Se você quiser desconectar e se preparar aí, de repente comer alguma coisa, não sei, para a sua aula, fica à vontade, tá? Contigo já... Tá, obrigada, tá, professor? Eu que agradeço e obrigado pelas palavras, né? Que envaidecem bastante, professor. Show! Oi, Corine. A aula já terminou, Corine. Não, professor! Isso não. Eu vou sair porque eu tenho que fazer o jantar ainda antes da aula. Tá bom, fica à vontade. De nada. Boa sorte aí, tá, professor? Falou, obrigado para você também. Ô, Corine. Deus, eu só sei que a gente tem que fazer uma resenha de que eu não sei. 5 laudas. Travou de novo. 5 laudas por resenha. Oh, meu Deus. Minha internet está muito ruim, professor. Não, ô Corine, relaxa. Ó, eu gravei, estou gravando isso aqui. Aí eu vou disponibilizar esse material, esse vídeo, para você poder assistir depois. Se a gente tenta aqui mais uma vez, que eu tento resumir para você. Se não der certo, aí depois você pega lá, tá? Estou combinando com a Silmara e a sugestão para você também. É uma sugestão, tá? A Silmara já topou. A gente fazer da seguinte forma: as aulas eu tenho uma obrigação de colocar sempre pelo menos um dia depois, né? Nem sempre eu consigo, tá, Corine? Que eu também peno aqui com a internet. E as minhas aulas, tudo que eu faço é pelos meus dados do celular. Mas para fazer upload, download, senão eu vou estourar, não tem jeito. Nossa. Eu tenho que usar a minha internet normal. Então, a ideia é que vocês, após as aulas, vocês façam uma resenha crítica, introdução, contexto e uma finalização, uma conclusão, dando uma opinião de vocês, colocando, pode ser na primeira pessoa mesmo. Eu considero extremamente importante essa ferramenta, esse assunto, por isso e tal. Não gosto e tal. Pode dar uma opinião bem sincera mesmo, tá? Então, esse é um ponto. Com até 2 laudas, no máximo 2 laudas. O que são laudas? São folhas, tá? O mínimo são 15 linhas. Então, seria aí 5 linhas de introdução, 5 linhas de contexto, 5 linhas de conclusão. Se quiser fazer assim, gostei muito, quero trazer mais, quero escrever mais, não tem problema. Prazo de entrega para isso, sempre 1 semana. Então, assim, a gente fez a aula na sexta-feira, vocês têm até a outra sexta-feira para me entregar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que para mim é muito importante, eu não quero, assim, de maneira alguma, que vocês fiquem alienadas da aula, ou seja, o Titanic está aqui, eu saí do Titanic, pronto, vou embora. Não, vocês vão ficar no botezinho ali sendo puxados e tal, o Titanic está lá, e tal, ele está navegando. Então, qual é a ideia? Eu preciso que vocês tentem trazer, mas aí é uma coisa que vai partir de vocês, né? Tanto você quanto a Silmara, de me fazer algumas provocações. Professor, da gente trocar algumas informações, aí não precisa ser na sexta-feira, podem ser outros dias. Como foi? A gente conversou outro dia, né, sobre marketing digital e tal. Professor, sobre esse assunto aqui, inclusive, eu vi um vídeo aqui, achei um artigo que eu achei muito legal. Olha, estava escrevendo aqui a resenha, e a resenha não precisa ficar limitada tem que estar limitada, restrita ao assunto que está sendo trabalhado, né? É inovação. Então, vou falar alguma coisa aqui sobre inovação. Mas não, você pode trazer outras bibliografias, pode trazer link de vídeo, pode colocar, isso aí fica muito aberto. Professor, olha, gostei muito, olha, o que aconteceu aqui, tive um exemplo muito prático aqui na minha empresa, olha, consegui aplicar isso que você estava falando ali e tal, dentro do meu negócio, enfim.
e tal, e contextualizar para a gente trocar. Porque é uma forma de eu trazer vocês, manter vocês dentro da sala de aula. Tá? Então, acho que isso não vai distanciar muito. Com relação ao formato de avaliação final, a prova, eu estou livre, então, assim, eu não vou aplicar a prova, mas eu ainda não consegui pensar, Corine, qual seria um formato ideal. Estou muito tendencioso a pedir alguma coisa que seja como um formato de marketing digital. Talvez você e a Silmara gravarem um vídeo, fazer um roteirinho de alguma coisa, um roteiro bem curtinho, máximo de 2 minutos, uma coisa básica e tal, explicando algum assunto, falando sobre algum contexto e tal, enfim. Eu vou bolar alguma coisa nesse sentido. Estou tendendo para isso, ainda não tenho certeza. E aí, de repente, vocês fazem juntas, né, para facilitar, enfim, me entrega, isso fica como critério de avaliação. Então, vocês vão ter esses 3 critérios. As resenhas críticas, né? Então, cumprimento do formato e o prazo de entrega, essa interação que a gente precisa ter, e isso parte de vocês, tá? Eu não tenho, infelizmente, não tem como. Corine, e aí, gostou, não gostou e tal? Não vou fazer esse tipo de acompanhamento. Tem que partir de vocês. Gostei muito disso aqui. Isso aqui foi importante. Isso aqui, esse slide aqui, não entendi muito bem. Pessoal, estou escrevendo aqui, não estou conseguindo fazer. Podem ser dúvidas, simplesmente dúvidas, tá? E essa avaliação, a parte final, que é a entrega de alguma coisa diferente, né? Talvez indo mais para o marketing digital. Só. Fechamos isso, estamos compensados. Ok. Tá bom para você nesse formato? Eu estou com a terça-feira, tá bom. Eu estou com a terça-feira, como ficou com essa mudança, eu fiquei com a terça-feira disponível. A terça-feira seria eu resumir a sua aula, de sexta, entendeu? Beleza. Tá bom? Terça-feira, em princípio, eu fiquei com a minha terça, eu tô assim, à noite, né? Eu tô com a agenda vazia. Então, se você quiser deixar, poxa, terça-feira, quando estiver fazendo as coisas, tenho dúvida e tal, me chama. Né? Não necessariamente eu vou conseguir responder on time ali, tá? Ótimo. Isso é importante deixar claro. Mas, assim, eu gosto de ter esse tipo de troca, então, assim, não me incomoda, não é um negócio invasivo, pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Tá com dúvida, quer acrescentar alguma coisa, tem assuntos pertinentes, né, que sejam também da área do trabalho de vocês e tal, enfim, fica super à vontade, tá? Só não fique alienada. Muito obrigada, tá? professor. Só isso que eu não gostaria de forma alguma que isso acontecesse, porque você é super ativa na aula, né? Enfim, então acho que é uma perda também para a turma, né? Eu não queria que essa perda refletisse e fosse somada para vocês também. Tá ok, professor, muito obrigado. Eu gostei sim. E como eu tenho a terça livre, eu fiquei... Travou. Aqui comigo? Travou, Corine. De ensino. Então, eu não queria passar para outro professor. Entendeu? Corine, me perdoe, mas travou aqui. Você falou assim, como eu fico a terça... professor. Então, eu gosto muito do seu método de ensino. O Paulo até queria me botar com outra turma lá de Vassouras. Falei, não quero não, quero o Bruno. E eu vou fazer o possível para dar certo, tá bom? Tá, eu conto com isso, tá? Travou, Mas né? independente do que seja, Corine, de repente avalia esse começo, porque assim, eu estou muito preocupado em ter perdas para vocês, né? Eu não queria que isso acontecesse. Eu queria muito que vocês continuar aqui. Travou? Voltou. Travou tudo. Vixe, Maria. Eu tô te ouvindo. Travou tudo, professor. Eu tô te ouvindo. Vou botar aqui no chat. Ih, travou? Geral. Tô te vendo e ouvindo. Então não tem jeito. Bom, vou encerrar aqui. Então vamos ficar combinado? Que eu vou para outra aula agora. Valeu.